Mateus capítulo 10. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 22. O discurso de Jesus neste capítulo é um verdadeiro choque de realidade para seus discípulos. Formado seu pequeno grupo especial, Cristo tomou o cuidado de adverti-los quanto à sua missão e às dificuldades que envolveriam a mesma. O público-alvo do discipulado seria as ovelhas perdidas da casa de Israel, o que não era uma tarefa fácil, dada a incredulidade do povo quanto ao ministério messiânico de seu mestre. Jesus expôs algumas características que devem compor a vida de seus seguidores. São elas: primeira, devem manter o foco. Segunda, pregar que está próximo o reino dos céus. Terceira, viver o amor prático. Quarta, depender de Deus mediante uma vida altruísta, de graça recebestes, de graça dai. Quinta, ter uma vida simples, mas com dignidade. Sexta, ser corteses. Sétima, ser prudentes. Oitava, ser cuidadosos. Nona, confiar na ação e na provisão divina. Décima, estar dispostos a abrir mão da própria vida por amor a Cristo. Diante de um mundo secularizado e individualista, provavelmente vivemos em uma das piores épocas de se praticar o discipulado. Apesar do direito fundamental quanto à liberdade de crença ainda poder ser proclamado e defendido, parece que quanto mais liberdade temos, mais nos acomodamos em nossas confortáveis igrejas, pregando um evangelho que na realidade não vivemos. O evangelho prático, conforme os métodos e instruções de Cristo, requer renúncia. E perante a sociedade, inclusive a religiosa, uma vida de abnegação não combina com o estereótipo da prosperidade criado por tradições humanas. Não confundam, amados. Cristo não disse que os seus seguidores viverão de esmolas, e sim que digno é o trabalhador do seu alimento. Mas ele também não prometeu riquezas ou prestígio. Pelo contrário, ele nos advertiu acerca das dificuldades e perseguições. Jesus prometeu, sim, recompensas que são eternas, tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20. O princípio envolvido aqui, portanto, é o do contentamento. É estar satisfeito em toda e qualquer situação, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Abacuque capítulo 3, versículo 17. A nossa missão é estar constantemente aprendendo na escola de Cristo e, mediante a ação do Espírito Santo, falaremos e viveremos conforme a sua guia. Não temos o que temer diante dos que desejam o nosso mal, pois eles podem até resumir a nossa jornada nesta terra, mas não podem nos tirar a vida eterna em Cristo Jesus. A nossa família deve sempre ser o nosso primeiro público-alvo na pregação do Evangelho. Porém, Jesus também nos advertiu que nem sempre seremos amados ou bem-vindos, inclusive pelos da nossa própria casa. Uma coisa é certa, meus irmãos. Jesus lançou por terra a teologia barata de que um cristão abençoado é um cristão abastado. Contudo, também deixou bem claro de que ele tem cuidado dos seus. Aquele que amou até a morte uma humanidade ingrata e imerecedora, espera que de igual forma possamos viver o maior dos dons, o amor. Amor a Deus e amor ao próximo é o que deve reger a nossa vida e nos impulsionar a almejar seguir os passos de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Em um tempo profético, onde o amor de quase todos está se esfriando, Mateus capítulo 24, versículo 12, perseverança é o segredo da vitória final. Onde o ódio impera, aquele que perseverar no amor certamente manifestará plena luz e será salvo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Assim como um filho que ama seus pais tem prazer em obedecê-los,
Aquele que ama a Deus lhe obedece e busca viver o amor. Um verdadeiro discípulo de Cristo não é aquele que se esforça por mostrar que suas obras o testificam, mas aquele cuja vida escondida em Cristo manifesta o seu caráter. Que o Espírito Santo derrame em nosso coração o amor de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 5, e faça de nós verdadeiros discípulos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Oremos, amados. Pai Celestial, todos nós precisamos aprender na escola de Cristo e crescer em sua graça todos os dias. Envia-nos o teu Espírito de amor, para que nossa vida seja tão somente uma revelação do caráter de Jesus, que a obediência de Cristo guie nossos pensamentos e ações, de forma que seja o Espírito Santo a falar em nós e sejamos teus discípulos amados. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, discípulos de Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.